Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Professor Darlan aqui na área mais uma vez e desta vez aqui para corrigir aí uma lista de exercício que eu propus a vocês, uma lista de exercícios sobre características gerais do Brasil, né? Incluindo aí a questão territorial, incluindo a questão da localização do Brasil, que é super importante, e incluindo também aí questões sobre fuso horário, tá bom? Então vamos corrigir rapidamente. É o momento que você tem justamente para revisar aí a matéria, né? Revisar toda a teoria, testar os seus conhecimentos através da resolução das questões e conferir justamente se você acertou ou errou e no que precisa melhorar aí nas questões, né? Na resolução de questões. Então vamos lá? Vamos lá comigo então na primeira questão nossa, que é a seguinte. Exercícios sobre características gerais do Brasil. Sobre as características territoriais do Brasil, coloque C para certo e E para errado. Então vamos lá, pessoal, características territoriais do Brasil. Vamos colocar em prática aí o que nós aprendemos aí na sala de aula e também pela parte teórica aí das nossas apostilas. A primeira afirmação diz assim: com extensão territorial de 8.514.876 km², o Brasil é o maior país sul-americano. Isso aqui está certo ou está errado? Pessoal, essa afirmação ela está correta, né, pessoal? Corretíssimo, de fato. O Brasil, nós já sabemos, ele é o quinto maior país em extensão territorial. E aqui, em relação ao continente sul-americano, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o maior país aqui, né? Ocupando quase, né? Quase 50, anotar aqui, ó, quase. Isso aqui é uma informação também bacana, é quase 50% da área territorial do continente sul-americano pertence ao Brasil. Então o Brasil realmente tem essa grande extensão territorial e nós sempre discutimos aí nas aulas e também na apostila a respeito das consequências, né, do Brasil ter essa extensão territorial gigante, né? Quer dizer, entre as consequências você tem aí uma variedade climática, uma variedade de vegetação, você tem a questão das fronteiras brasileiras, você tem a questão dos recursos naturais do Brasil, você tem a questão do litoral brasileiro, que é imenso, a atividade de turismo também, que é muito importante. Enfim, você tem aí várias consequências que estão aí no nosso material didático, na parte teórica, para você aprofundar aí. Mas, de qualquer forma, o Brasil ocupa quase 50% aí do continente sul-americano. Seguindo em frente, próxima afirmação. O território brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico e Pacífico. Meu caro, nós sabemos então que essa afirmação está errada, né? Porque você tem que conhecer o mapa do Brasil, né? Essa parte geral, você tem que ter aquela foto do mapa, né? E nós sabemos que o Brasil ele é banhado apenas pelo Oceano Atlântico, né? Então você tem aqui o mapinha do Brasil, né? Deixa eu desenhar bem aqui, ó. Você tem o mapinha do Brasil, então você sabe que na parte leste o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Pelo Oceano Atlântico. Portanto, segunda afirmação, errada. Terceira afirmação. O Brasil está regionalizado em 5 grandes complexos regionais. O Centro-Oeste, o Nordeste, o Norte, o Sudeste e o Sul. Pessoal, afirmação correta, né? Afirmação correta. Essa afirmação aí se refere a uma das consequências também do Brasil ter uma enorme extensão territorial, que é justamente a questão da regionalização. Não esqueça que existem várias formas de nós regionalizarmos um país, ou seja, dividir o país em regiões, né?
Então nós temos aí a divisão regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e aí você tem as 5 grandes regiões, que é o que a afirmação fala, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então as 5 regiões aí que compõem aí a chamada divisão político-administrativa do Brasil. É importante nessa parte geral, como eu disse a você, você tem que ter gravado aí, tem que ter uma foto do mapa do Brasil, conhecer realmente as regiões, os estados brasileiros, né, os limites do território brasileiro. É sempre muito importante você saber. Lembrando que existe uma outra forma de regionalizar, que é a chamada regionalização socioeconômica, ou os chamados grandes complexos regionais brasileiros, né? E aí eu vou ter o Brasil em apenas 3, né? Apenas 3 grandes regiões. A região amazônica, Nordeste e Centro-Sul. Mas não foi isso que a questão pediu. Ela se restringiu a pedir a divisão regional aí oficial, né? 5 grandes regiões, portanto, correto. A quarta afirmação diz assim: a grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações da América do Sul. Meus caros, nós sabemos também que essa afirmação ela está errada, né? Está errada. Lá na teoria, nós aprendemos que o Brasil faz fronteira com quase todos, não são todos, são quase todos os países aí da América do Sul, com exceção de 2, que sempre caem em prova, sempre caem em questões, que é justamente o Chile e o Equador. Então, afirmação errada, o Brasil não faz fronteira com todas as nações da América do Sul. Ok? Vamos seguindo em frente, então, para agora a segunda questão. A segunda questão vai dizer exatamente o seguinte. Vamos separar ela aqui para a gente poder riscar um pouco. Sempre bom riscar as questões, né? Então, a segunda questão diz assim: o Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul. Beleza. Possuindo fronteiras com várias nações desse subcontinente. Exatamente. Marque a alternativa que corresponde aos dois países sul-americanos que não se limitam com o território brasileiro. Bom, questão batida, né? Questão que sempre é recorrente aí em concursos públicos, em vestibulares, né? Para você saber quais são os únicos 2 países que o Brasil não faz fronteira. E é justamente aqui na letra C. Então, na letra C, eu tenho Chile e Equador como os 2 países sul-americanos que não fazem fronteira com o Brasil. O restante aí das alternativas, nós sabemos aí que faz sim fronteira com o Brasil. Beleza? Seguindo em frente, então, na nossa resolução de questões sobre características gerais do Brasil, vamos então à próxima questão, terceira questão, que diz exatamente o seguinte: analise as afirmativas sobre a posição geográfica do Brasil e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Questão também clássica, muito recorrente em provas, é você saber a posição geográfica do Brasil. É você saber situar o Brasil no mundo. É você saber localizar o território brasileiro, tá bom? Então isso está na parte teórica, a gente fala isso nas aulas presenciais, né? Então é importante você ter essa noção. Vamos então, antes aqui, fazer um mapinha do Brasil, que eu acho que é importante você ter sempre isso em mente para resolver as questões, tá? Então, eu vou fazer aqui do lado um mapinha aqui do Brasil, meio tosco, mas a gente tem que ter esse esquema na hora que vai fazer uma prova, viu, pessoal? Então, olha só, em relação aqui ao Brasil, deixa eu só fazer um pouquinho melhor aqui esse mapa.
em relação aqui o Brasil, ó. Opa. Em relação ao Brasil, é sempre bom a gente ter esse mapinha aqui em mente, ó, pessoal. Aqui é como se fosse um mapa do Brasil, né? Acho que ficou pior ainda. Mas serve aqui para a gente ter uma noção, ó. Em relação à posição geográfica do Brasil, primeira coisa, primeiro aspecto, nós sabemos que o Brasil ele é cortado aqui pela linha do Equador, tá? O que faz com que o território brasileiro tenha terras tanto no hemisfério norte, a menor parte do território brasileiro está no hemisfério norte, e a maior parte das terras, né, cerca de mais de 80%, mais de 90%, na verdade, do território brasileiro está no hemisfério sul da Terra. Então, em relação à linha do Equador, é isso. Em relação ao meridiano de Greenwich está aqui, ó. Meridiano de Greenwich está aqui, ó. 0 grau de longitude, isso aqui é o meridiano de Greenwich, tá? Meridiano de Greenwich. Então nós sabemos que o Brasil ele está totalmente em hemisfério o quê? Em hemisfério oeste, né? Hemisfério oeste, também conhecido como ocidente ou ocidental. Meu caro aluno, olha, só com essas informações aqui, se você já tiver gravado esse básico aqui, você já resolve muita questão a respeito aqui da posição geográfica do Brasil. Claro que você tem que saber também que o Brasil faz parte do continente americano, da América, também faz parte daquilo que nós chamamos de América Latina, né? Porque temos origem latina, aí incluindo a América Central, né? E faz parte do continente sul-americano em uma outra divisão regional aí da América, né? América do Norte, basicamente Canadá e Estados Unidos, a América Central, aí México, as Antilhas e tudo mais, e a parte aqui da América do Sul, incluindo o Brasil. Então, basicamente isso. Então, vamos aqui às afirmativas, vamos ver o que está verdadeiro e o que está falso. Diz aí, ó. O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador. Pessoal, tá certo isso aqui, ó? Está totalmente? Não, ó. Apenas uma parte, ou seja, a maior parte aqui, ó, tá no hemisfério sul. Não é todo, né? Não é totalmente ao sul da linha do Equador. Aí diz, portanto, o país pertence somente ao hemisfério meridional? Não, somente não. Ele pertence ao hemisfério norte ou meridional ou setentrional e pertence também ao hemisfério sul ou meridional. Portanto, a afirmação aqui ela está falsa, está incorreta, ok? Letra B diz o seguinte: os extremos do território do Brasil no sentido leste-oeste são. Aí, pessoal, é uma pergunta sobre os pontos extremos do Brasil, ó. Aí diz aí, leste-oeste, Monte Caburaí, Roraima e Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. Pessoal, Monte Caburaí está no extremo norte do Brasil, tá bem aqui, ó, Monte Caburaí, e Arroio Chuí está no extremo sul, ó. Bem aqui, ó, Arroio Chuí. Arroio Chuí. Então, no extremo sul. Então, ó, é leste-oeste? Não. Os pontos extremos do Brasil de leste a oeste, que seria justamente isso aqui, ó, de leste a oeste, nós já sabemos, né? Ao leste, nós temos a Ponta dos Seixas. E aqui, no extremo oeste, nós temos a Serra da Contamana. Serra da Contamana. Portanto, aí uma questão que você tem que saber, na verdade, aí os pontos extremos do Brasil. Eu ensino até uma musiquinha lá nas nossas aulas, né? A gente sempre dá aquele macete para os alunos,
porque também é uma questão clássica, né? Pontos extremos, né? Aí aquele macete que a gente sempre gosta de falar para os alunos, aquele mnemônico, né? Aquela cantiga marota que você grava e começa a cantar na hora da prova e o candidato, o aluno que está do lado fica completamente desnorteado. Caramba, esse cara tá ficando louco, ele tá cantando aí na hora da prova, né? E você tá ali baixinho, né? Pontos extremos, vou te mostrar. É fácil memorizar. Ao norte, Caburaí. Ao sul, Arroio Chuí. Ao leste, Ponta dos Seixas. A oeste, tem Contamana. Viu como é fácil de aprender? Você jamais vai esquecer. Tá bom? Então, os pontos extremos é fundamental, sempre cai em prova, é bom você saber aí de cor os pontos extremos, tá? Então, aí a letra B, portanto, ela é falsa, porque ela trocou aí, né? Na verdade, Monte Caburaí e Arroio Chuí, na verdade, é no sentido norte-sul e não leste-oeste. Tudo bem? Vamos para a próxima, então, letra C. O Brasil pertence ao hemisfério ocidental. Sim ou não? Pertence ou não? Sim. Verdadeiro, ó. Tá aqui, ó. Hemisfério ocidental, como eu disse aqui, ó. Pertence totalmente, inclusive. Visto que o país está situado a oeste, correto, do meridiano de Greenwich. A afirmação, portanto, verdadeira. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, se você tiver isso aqui em mente, ó, você consegue visualizar, beleza? Letra D, o Trópico de Capricórnio corta o território brasileiro na sua porção sul. Pessoal, certo ou errado? O Trópico de Capricórnio corta o território brasileiro na sua porção sul. Certo ou errado? Pessoal, certo, né? Afirmativa verdadeira. Na verdade, ó, nós temos bem aqui, ó, eu esqueci de colocar isso aqui, ó, mas é importante você saber, ó. Aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio, tá? Lá em cima aqui, ó, lá em cima, que não passa pelo Brasil, Trópico de Câncer. E muito aluno que esquece essa sequência. Lá em cima é Câncer, embaixo é Capricórnio. Então, o Brasil pertence ao hemisfério ocidental, aliás, letra D, né? O Trópico de Capricórnio corta o território da sua porção sul. Então, verdadeiro, afirmativa, correta. Letra E, cortada ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 7% do seu território no hemisfério setentrional. A palavra setentrional, meu aluno sabe que setentrional significa norte. E 93% no hemisfério meridional. Meu aluno também sabe que meridional significa sul. É a mesma coisa que sul. Então, na parte norte, o Brasil é cortado pela linha do Equador? Exatamente, pessoal. Ó, na parte norte, eu tenho o Brasil cortado pela linha do Equador, possuindo uma pequena parte, ó, 7% no hemisfério norte. Tá bem aqui a pequena parte, né? E a maior parte, 93%, no hemisfério sul. Portanto, a afirmação ela é verdadeira. Então, nós temos como verdadeiro letra D e letra E. E o restante aqui, aliás, a letra C também é verdadeiro, né? Somente a letra B e a letra A, elas são falsas. Tranquilo, pessoal? Revisado, então, essa parte aí. Vamos então para a próxima questão, questão número 4. Questão número 4, vamos diminuir um pouquinho aqui para a gente pegar esse mapa. Questão número 4. Analise o mapa e marque a alternativa incorreta. Incorreta. Pessoal, muito cuidado com esse tipo de questão. E eu sempre recomendo o meu aluno a fazer exatamente isso aqui, ó. Ele quer a afirmação incorreta, grife, chame atenção, ó. Sublinhe, faça um quadro.
ele quer a alternativa que é errada. Ele quer a errada, ele não quer a correta. Então você tem que mudar a chavinha aí no seu cérebro para procurar a questão errada. Então aqui tem um mapa do Brasil, né? Já fica bem fácil aí para a gente visualizar. Então vamos lá. Letra A diz o seguinte: o Brasil está localizado na América do Sul, correto? E é banhado somente pelo Oceano Atlântico. Pessoal, afirmação correta, ó. Tá aqui o Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico aqui na parte leste é o que banha aqui o Brasil, né? Veja que o Oceano Pacífico tá do outro lado aqui, né? Do outro lado da Cordilheira dos Andes. Então não tem nada a ver aqui com o Brasil. Portanto, letra A está correta, não é a resposta. Letra B. Dos países sul-americanos, somente Chile e Equador não possuem fronteira com o Brasil. Tá vendo, ó, como sempre cai, ó? Então, ó, somente Chile e Equador. Ainda tem um mapa para a gente olhar, né? Essa afirmação aqui também ela está correta, né? Nós sabemos que os únicos países que não fazem fronteira é justamente o Chile, tá bem aqui o Chile, ó, e o Equador tá bem aqui, ó. Então, esses dois países não fazem fronteira com o Brasil. Portanto, correta não é o gabarito da questão. Letra C. A porção sul do Brasil é cortada pela linha do Equador. Opa, pessoal. A porção sul é cortada pela linha do Equador? Não, pessoal. Na porção sul, ó, tá bem aqui, ó, tá até escrito aqui, ó, Trópico de Capricórnio. Tá aqui o Trópico de Capricórnio, ó. Na porção sul, então, o Brasil ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, tá? Aí diz, mais precisamente nos estados do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas, né? Na verdade, para isso aqui ficar correto, tinha que ser aqui, ó, em vez de sul, tinha que estar escrito aqui norte, né? Ó, a porção norte do Brasil é cortada pela linha do Equador, mais precisamente nos estados do Amapá e tal. Então, por conta disso, letra C é o gabarito da questão. Letra C é o gabarito da questão, porque a afirmação que está o quê? Errada, tá bom? Então, Bolívia e Peru estão localizados a oeste do território brasileiro, correto, né? Todos os países aqui da América do Sul, na verdade, estão a oeste do território brasileiro, né? Basicamente na parte oeste, mas especificamente Bolívia está aqui, ó. Bolívia está bem aqui, Peru está bem aqui, estão na parte oeste, então está correto, ok? Letra E, o Trópico de Capricórnio corta o território do Brasil na porção sul, exatamente, agora sim, aqui a afirmação correta, portanto, a questão número 4, gabarito, letra C. Seguindo em frente, então, quinta questão agora. Quinta questão, vamos lá. Quinta questão diz o seguinte aí, para nós revisarmos aí mais características do território brasileiro. Vamos então a ela. Uma característica do território brasileiro bastante relevante é a sua grande extensão longitudinal. Pessoal, o que seria essa extensão longitudinal? Vamos já ver, ó. Extensão longitudinal. Do extremo leste, a ponta do Seixas, em Paraíba, até o extremo oeste, nascente do rio Moa, no Acre, a uma distância de 4.319 quilômetros. Uma característica socioespacial do Brasil resultante do fator acima apresentado é... Pessoal, o que seria essa distância longitudinal? Pessoal, distância longitudinal é a distância em relação às longitudes. Então, veja... O que é a longitude? São os meridianos, né? É isso aqui, ó, os meridianos, ó. Então, o Brasil, ele possui uma grande distância, o quê? Longitudinal, ou seja,
uma grande distância de oeste para leste, de leste para oeste. Então é nesse sentido aqui, que o Brasil tem essa grande extensão aí, como fala aqui o enunciado da questão. Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é a característica socioespacial do Brasil que resulta desse fator aqui. Então a letra A diz assim, ó, elevada variação climática. Será que a variação climática ela é em razão dessa distância longitudinal? Não, pessoal. Nós sabemos que existem chamadas zonas climáticas da Terra, né? Aqui está a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Aí aqui eu tenho Círculo Polar Ártico e aqui eu tenho Círculo Polar Antártico. Então aqui é a zona tropical, né? Zona equatorial, que é onde o Brasil está localizado. Aqui zona temperada do norte. Aqui zona polar do norte, né? Ou zona polar do Ártico. Aqui zona temperada do sul. E aqui o Polo Sul ou zona polar, né? Antártica, ok? Zona polar antártica. Então, veja que a questão da variação climática, ela tem a ver com a distância latitudinal. Tem a ver com a distância latitudinal. Ou seja, em relação às latitudes, em relação aos paralelos, né? Em relação aos paralelos. Portanto, a letra A não é, ok? Letra B, presença de domínios naturais diversificados. Será que os domínios naturais diversificados têm a ver com essa distância longitudinal? Não, pessoal. A presença de domínios naturais, de vegetação, é um reflexo do clima. Portanto, também tem a ver aqui com a distância latitudinal e não longitudinal, tá? Latitudinal. Portanto, letra B, corta, porque também não é. Letra C, existência de vários fusos horários. Ora, meus caros, nós sabemos que o Brasil possui 4 grandes fusos horários justamente em relação a essa grande distância aqui, ó, em relação às longitudes. Portanto, o gabarito dessa questão é justamente a letra C, realmente. Os fusos horários é uma consequência justamente dessa distância aqui, ó, longitudinal. Beleza? Letra D, acentuada unidade topográfica, ou seja, o relevo. Será que a topografia, o relevo tem a ver com distância longitudinal? Nada a ver também, pessoal. Letra D, nada a ver também. Não tem a ver nem com distância latitudinal e nem com longitudinal, nem nenhuma das duas. Está 2 vezes errada essa afirmação. Letra E, facilidade para o deslocamento rodoviário. Não, né, pessoal? Pelo contrário, né? O deslocamento rodoviário fica até mais complicado. A gente sabe que no Brasil é muito complicado em razão dessa grande distância aqui. Ora, imagina você percorrer 4.319 quilômetros de leste para oeste, né? Quer dizer, é um grande desafio, na verdade. Portanto, resposta, pessoal, é letra C dessa quinta questão. Seguindo em frente, né? Aliás, exatamente. Nós dividimos aí em 2 partes, né? Eu mandei uma apostila para vocês aí separada justamente com essas 5 questões. E também na parte de fusos horários, lá na nossa apostila, tem 2 questões. Então a gente também vai resolver essas 3 questões, na verdade, de fuso horário. E aí a gente fecha com chave de ouro, tá bom? Então, seguindo aí a parte geral agora com questões de fuso horário. Então, a primeira questão, turma, pessoal,
diz o seguinte em relação à parte de fuso horário. Ó. É uma questão que muitos alunos às vezes fazem muita confusão, né? Porque envolve aqui um pouco de cálculo, na verdade não envolve nem tanto cálculo assim. O problema das questões de fuso horário é que o aluno ele não tem aquela foto do mapa de fuso horários. Então, meus caros, é preciso ter essa foto. Não tem jeito. Toda questão que você for resolver de fuso horário do Brasil, faça logo o desenho do mapa do lado. Então, qual é o desenho do mapa? É mais ou menos isso aqui, ó. A gente sabe, pessoal, que o Brasil, né? O nosso Brasilzão, pelo fato de ter essa grande distância, né? Longitudinal, desculpem, nós sabemos que o Brasil possui 4 grandes fusos horários. Você precisa saber o seguinte, ó. Aqui está o GMT, né, que é onde eu começo a contagem das horas, Greenwich Mean Time, tempo médio de Greenwich. E eu tenho que saber que o primeiro fuso brasileiro, na verdade, ele é atrasado 2 horas em relação a Greenwich. Então veja, você já sabe também nas aulas de fuso horário que o fuso horário é o espaço equivalente a 15 graus. Então a cada 15 graus, que equivale a 1 hora, eu tenho aquilo que nós chamamos de fuso horário. Então o sistema de fuso horário é basicamente o seguinte, ó, só revisando aqui com você a questão dos fusos horários. Ó. Então você sabe que o fuso horário ó, é 15 graus, o fuso horário, ó, só revisando aqui, é 15 graus, que equivale a 15 meridianos, que equivale a 1 hora, tá? Então, a sequência, como é que funciona os fusos horários? Você já sabe, já assistiu às aulas, você sabe que para a direita as horas aumentam, elas são adiantadas em relação ao GMT, e para a esquerda as horas diminuem. Então, para leste eu aumento as horas, para oeste eu diminuo as horas. Então veja que o Brasil ele tem as horas atrasadas em relação ao GMT. Então o que você precisa saber de fuso horário no Brasil? Você tem que saber isso, Você tem que saber que o primeiro fuso brasileiro, ó, na verdade é o segundo fuso a oeste de Greenwich. Ou seja, aqui eu tenho menos 1 hora, aqui eu tenho menos 2 horas, ó. Então, o primeiro fuso brasileiro, ó, vou colocar bem aqui assim, ó. O primeiro FB, o primeiro fuso brasileiro, ó, é o fuso que está atrasado 2 horas em relação ao GMT, tá? Aí o segundo fuso brasileiro, aqui ó, vai ser o segundo fuso brasileiro e vai ser o terceiro fuso, ó, em relação a Greenwich. Veja que tem um fuso aqui que é no Oceano Atlântico, ó, tá? Então esse terceiro é menos 3 horas, né? Que é o segundo brasileiro, que é a hora oficial do Brasil. Aqui está Brasília, hora oficial do Brasil. Aí temos mais um aqui, ó, terceiro. Aqui é o terceiro, aqui é o quarto, né, na sequência. E é, na verdade, o terceiro fuso brasileiro. Ó, terceiro fuso brasileiro. Que, na verdade, está o quê? Menos 4 horas em relação ao GMT. E, finalmente, pessoal, esse último aqui, ó, que, na verdade, é
O quinto, né, na sequência, é o quinto, mas é o quarto fuso brasileiro. Compreende? Quarto fuso brasileiro que está atrasado o quê? Menos 5 horas, tá? Menos 5 horas em relação ao GMT. Bom, esse desenho você tem que saber, né? Você tem que saber aí de cor esse desenho, porque é muito útil, vai te ajudar muito a resolver questões sobre o fuso horário se você tiver em mente justamente esse mapa. Faz o desenhinho que não tem erro, você resolve qualquer questão de fuso horário. Quer ver? Essa questão aí, ó, volta lá na tela comigo. Essa questão ela parece difícil, mas ela não é difícil. Diz assim, ó: um grupo de estudantes residentes na cidade de Rio Branco, ó. Pessoal, Rio Branco tá aqui, ó, bem aqui, ó, Acre, estado do Acre, Rio Branco no estado do Acre. Ó, ele tá no último fuso do Brasil, né? O Acre tá aqui no último fuso brasileiro. Partiu em uma viagem de férias para Fernando de Noronha. Pessoal, Fernando de Noronha tá bem aqui, ó. É ilha oceânica, Fernando de Noronha. Então veja, vou mudar de cor aqui, ó. Veja, esse avião, esse grupo de estudantes, ó, ele vai fazer uma viagem de avião daqui do Acre até Fernando de Noronha, ó. Vai pegar um avião do Acre até Fernando de Noronha. Só que ele diz assim, no entanto, a viagem ela de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas e uma duração de 14 horas e 30 minutos. Então veja, a duração da viagem, meus caros, eles ficaram viajando de avião por conta dessas 2 paradas aqui, ó, dessas 2 escalas em 2 aeroportos, na verdade, né? Que no final das contas, para chegar até Fernando de Noronha, eles demoraram 14 horas e 30 minutos. Aí veja o que a questão está pedindo. Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6 horas da manhã, olha, saíram daqui, vou mudar de cor, saíram daqui, veja como o desenho é importante, né? Eles saíram às 6 horas da manhã, hora local de desembarque. Aí ele quer saber o seguinte, a hora local de desembarque no destino final foi. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber que horas que o avião chegou lá em Fernando de Noronha. Eles saíram 6 horas da manhã, a viagem durou 14 horas e 30 minutos, e que horas que eles vão chegar lá em Fernando de Noronha? Ora, meus caros, aí você tem que considerar os fusos horários aí envolvidos na história, né? Porque você sabe que o Brasil tem 4 fusos horários. Então, se ele está no extremo oeste do Brasil e vai para o extremo leste, você vai ter uma diferença aí de 4 horas, né? Então, não precisa nem fazer conta. Pelo próprio gráfico ali, pelo desenho, você já deduz a resposta da questão. Quer ver como é fácil? Ó? Confere lá. Ó. Então, veja, meus caros. Nessas questões que envolvem viagem de avião, você tem que saber a hora da partida e que horas é lá no local. Ó. Eu te pergunto, no momento em que o avião sai daqui de Fernando de Noronha, às 6 horas, que horas vai ser em Fernando de Noronha? Confira comigo, ó, 6 horas, aqui vai ser 7 horas, as horas vão aumentando. Ó. Aqui em Brasília vai ser 8 horas, aqui em Fernando de Noronha vai ser 9 horas. Ó. Compreende? No mesmo momento em que o avião saia daqui, 6 horas, na verdade aqui já vai ser o quê? 9 horas da manhã. Meus caros, se é 9 horas da manhã, ó, 9 horas da manhã, lá em Fernando de Noronha, ó, e a duração da viagem foi de 14 horas e 30 minutos, ó, basta eu pegar aqui, ó, somar essas 14 horas e 30 minutos, ó.
14 horas e 30 minutos. E pode conferir nos dedos também, né? Aqui, ó, 14 mais 9, 9, 10, 11, 12, 13. Vai 1, boto 3. 1 mais 1, 2, ó. Aqui já foi o quê? 23 horas, ó, e 30 minutos. Então, que horas que o avião chegou lá de viagem? Aqui foi a escala, ó, foi a duração da viagem, ó. Se era 9 horas quando o avião partiu, então ele vai chegar o quê, ó? 23 horas e 30 minutos. Resposta, então, gabarito da questão, a letra E. Parece complicado, né? Mas não é. Se você tiver estudado a teoria direitinho aí de fuso horário, saber exatamente aí a posição dos fusos horários no Brasil, você não vai errar. Eu espero que você tenha entendido aí a explicação dessa questão, tá bom? Seguindo em frente na tela comigo, próxima pergunta, próxima questão. Diz assim: o Brasil possui... Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Isso, dá para aumentar. O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja, aqueles horários oficialmente adotados para as diferentes localidades. Essa característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro e um aspecto geofísico da Terra, que são respectivamente. Ora, meus caros, o que ele está querendo saber aqui na questão? Ele está te dizendo, em outras palavras, o seguinte: ele está dizendo assim, olha, o Brasil ele tem diversos horários. Você já sabe por quê? Por causa da diferença, né, longitudinal de leste a oeste. Então, essa diferença de horários aí, ela se deve em razão de quê? Basicamente de quê? Dois aspectos. Um fator territorial, que é justamente esse que eu disse, a distância longitudinal, e um aspecto físico. O que dá origem aos fusos horários? É, na verdade, né, os dias e as noites, né? A sucessão dos dias e das noites, o movimento de rotação. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, ampla extensão longitudinal, correto. E movimento de rotação, pronto, correto. Letra A de cara é o gabarito dessa questão, ok? Letra A de cara. Pessoal, por que a letra B não é? Posição territorial específica. Bom, a posição territorial específica, pelo fato de estar localizada aqui no hemisfério sul, ou está na América do Sul, né, não tem uma relação direta aí em relação a essa variação de fuso horário, né? Quer dizer que não tem uma relação direta, né? Formato geóide da Terra, né? Também é uma coisa assim. Você vê que as outras alternativas são respostas absurdas, né? Longa distância norte-sul, não, é longa distância leste-oeste, né? Longa distância leste-oeste e não norte-sul. Movimento em torno do Sol não, movimento em torno do Sol aqui seria um movimento de translação, né? Seria um movimento de translação. O movimento de translação em torno do Sol dá origem às estações do ano, e não a questão dos fusos horários, né? A sucessão dos dias e das noites. Portanto, também é errado isso aqui. Expansão colonial interna, meu Deus do céu, isso aqui mesmo é que não tem nada a ver, né? Transformações geomorfológicas do relevo, nada a ver também. Letra E, fragmentação sociopolítica, né? O que sociopolítico tem a ver com a questão dos fusos horários? Nada, né? Deslocamento aparente do Sol, é aquele movimento que o Sol faz na linha do horizonte. Também não tem nada a ver, né? Portanto, resposta correta mesmo, letra A. Super simples, super tranquila também aí essa questão, beleza? Vamos à última questão, então, aqui da nossa resolução aí de questões aí de características gerais do Brasil, né? Vamos então à última questão.
Essa daqui também parece ser complexa, mas a gente tem que ter um raciocínio aí bem apurado para resolver essa última questão aí. Então vamos a ela sem perder mais tempo. Então a questão diz o seguinte, olha só, diz o seguinte: em termos de longitudes, o Brasil possui as seguintes diferenças territoriais em sua área continental, portanto, não considerando as ilhas oceânicas do Atlântico. Extremo leste, aí ele dá aqui, né, a longitude, 34 graus oeste, e ponto extremo oeste, né, que a gente já sabe, 75 graus oeste. A partir desses valores, o território brasileiro encontra-se encravado em 3 diferentes fusos, se considerarmos apenas a sua faixa territorial continental. Exatamente. São 4 fusos horários, sendo que um deles corresponde à parte oceânica, né? Muito mais a parte oceânica, as ilhas oceânicas. A faixa territorial é abrangida mesmo por 3 fusos horários, num total de 4 fusos horários. Beleza, beleza. Bom, se as longitudes brasileiras, veja, pessoal, veja, aqui a questão diz o seguinte: se as longitudes brasileiras apresentassem hipoteticamente os valores abaixo descritos, quantos fusos reais o país teria? Veja, então ele está dizendo que em vez de ser 34, vamos pegar então esse valor aqui, ó, 15 graus oeste. E em vez de pegar esse valor 75 graus, vamos imaginar que fosse 85 graus oeste. Aí ele quer saber quantos fusos horários tem nesse espaço. Você sabendo justamente aí as longitudes. Ora, meus caros, quem é meu aluno sabe disso. Você sabe que as longitudes, quando elas estão no mesmo hemisfério, ou seja, longitudes iguais, o que eu faço? Eu subtraio as longitudes. Se está em hemisférios diferentes, eu somo as longitudes. E no caso, para saber o valor do fuso horário, o que eu tenho que fazer? Dividir por 15, não é isso? Eu pego aquela diferença, né, de uma longitude para outra e tem aquele espaço. Esse espaço aqui eu divido por 15 e vejo quantos fusos correspondem, né, a 15 graus. A cada 15 graus é um fuso horário. Então, vamos fazer a conta aqui super simples, que é o seguinte, ó. Então, longitude igual, ó, aqui é oeste, aqui é oeste. Primeiro passo, o que eu faço? Eu subtraio a longitude, ó. Então, 85 graus oeste e aqui 15 graus oeste. Então, ó, subtraio 5 menos 5, 0. 8 menos 1, né, subtraio. 8 menos 1, 7. Então, ó, a diferença, pessoal, deu 70 graus. Quer dizer, dentro deste espaço aqui, ó, é como se fosse isso, ó. Eu tenho 70 graus. Agora, quantos fusos horários eu tenho dentro deste espaço aqui, ó? Eu tenho que pegar 70 graus e dividir pelo valor de 15. Pessoal, se eu dividir por 15, essa conta aqui não vai dar exata. Primeiro, ó, 70 por 15, eu vou tentar aqui 4, porque 5 vai passar, né? 5 vai dar 75, então passa. Então tem que ser 4, ó. 4 vezes 5, 5 vezes 4, 20, né? 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Então aqui fica 60, ó. 60, né? Aqui como resto sobra 10 graus ainda. 10. Como é que eu faço aqui? Quando eu preciso dividir, coloco a vírgula, coloco mais um zero aqui e fica 100 dividido por 15. 100 dividido por 15 vai dar o quê? Será que se eu colocar 7... Não, 7 vai passar, porque 7
vai dar mais de 7, 5 vezes 7, 30, vai dar mais, né? Então seria 6. 6 vezes 5, 30, né? Com 3, 90. Então aqui vai dar 90, ó. E vai sobrar 10 de novo e aí vai indefinidamente, né? Então veja, deu 4,6 graus. 4,6 graus. Pessoal, significa aqui, ó, significa que aqui eu tenho 4 fusos completos de 15 graus e tenho mais um pedaço de outro, porque é 0,6, ó. Eu tenho 0,6 graus, compreende? Então eu tenho mais um fuso aqui, ó. Portanto, quantos fusos horários na verdade eu tenho, ó? Na verdade, eu tenho 5 fusos horários. Na verdade, eu tenho 5 fusos horários. Resposta correta, letra C, gabarito letra C. E temos aí a resposta dessa questão. Compreendeu? Então, como a conta não deu exata, eu tenho 4 fusos aqui de 15. É como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Cabe 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4. E mais um pedacinho aqui, ó, que é outro fuso, 0,6, ó. Aí esse fuso vai até aqui, mais ou menos. Compreende? Que aí completaria exatamente 15, mas aí eu tenho exatamente como resposta da questão 5 fusos horários. Beleza, pessoal? Bom, então eu encerro aqui a resolução dessas questões. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha compreendido as questões. Se desejar, deixa aí um comentário no vídeo, se você ainda tiver alguma dúvida a respeito das questões, tá? Me mande aí um recado, aí, uma dúvida, e assim que eu puder, eu respondo, tá bom? No mais, desejo a você bons estudos, né? Continue na luta, continue firme, estudando, se proteja e continue levando a sério os estudos, tá bom? Até a próxima aula, até a próxima resolução de questões.